Olá, irmãos, chegamos no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, já no finalzinho da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que durante 2 anos ele evangelizou toda aquela região lá da Ásia, né? Fez um trabalho espetacular de cidade em cidade, preparando igreja, plantando igreja, deixando liderança e seguindo para outra cidade. Foi um trabalho fenomenal que aquele homem fez ao longo das suas 3 viagens missionárias, né? Nós chegamos então no capítulo 20, ele aqui está em Éfeso e ele decide ir para Jerusalém, né? Então, na verdade, aqui o apóstolo Paulo vai fazer o seu caminho mais difícil. Aqui ele já começa a fazer a curva de descida, né? Caminhando para o final da sua vida. Na verdade, eu digo descida por uma questão de ilustração, mas tudo na vida daquele homem era vitória, tudo era glória para ele. Mas aqui ele está indo para Jerusalém, decide ir para Jerusalém, e aí ele descobre, né, os discípulos ali descobrem que os judeus querem armar uma cilada para ele no meio do caminho, querem pegá-lo no meio do caminho, quando ele estava indo para Jope. Então ele segue para o norte, volta pela Macedônia, né, ele vai fazer o contorno ali no Mar Egeu, e aí ele aproveita e vai exortando todas as igrejas, vai fortalecendo e animando todos os discípulos em todas aquelas igrejas que ele já havia passado anteriormente, né? Ele passa pela Macedônia e desce até Jerusalém. É um momento muito singular na vida do apóstolo Paulo e nós vamos falar um pouquinho com detalhes sobre isso. Eu quero destacar aqui alguns pontos, tem muita coisa boa nesse texto, a gente não consegue delimitar tudo, a gente não tem tempo aqui para falar versículo a versículo, por isso que a gente tira alguns ensinamentos aqui que edifiquem a nossa vida. É interessante que no versículo 9, ele vai falar a respeito de um fato muito interessante, né? Se não fosse trágico, seria cômico. Quando o jovem Eutico, ele cochila na hora do culto e cai da janela e morre. O texto vai dizer que ele morre. Depois o apóstolo Paulo vai lá e ressuscita aquele jovem, né? Todo mundo fica feliz da vida no final do culto, mas aquele jovem, ele cochilou na hora da pregação. Paulo foi pregar e ele estendeu a pregação até a meia-noite. Na verdade, Paulo não pregou só até a meia-noite. A gente vê que no texto que é meia-noite o rapaz caiu, mas Paulo pregou até de manhã. Foi uma vigília da noite inteira. Mas o texto fala que esse rapaz, ele cochilou na hora do culto, na hora que Paulo estava pregando. É claro que esse foi um fato que aconteceu lá, e como analogia, né, para nós, para o nosso entendimento, a gente pode trazer isso para a nossa vida espiritual também, para que a gente tenha cuidado com a nossa vida espiritual, para que a gente não cochile na hora da palavra, para que a gente não cochile com o nosso culto ao Senhor, para que a gente não cochile com o nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque senão a gente vai cair da janela, né, e a gente pode ter acidentes aí muito graves apenas por descuido, só porque você cochilou. Talvez você esteja cochilando com a tua leitura bíblica, talvez você esteja cochilando com a tua vida de oração, no teu relacionamento com Deus. Querido, é uma lei natural, é uma lei espiritual, mas que é natural. Se você não cuidar da tua vida espiritual, você vai cair. Você precisa estar sempre na presença do Senhor. Isso não tem nada a ver com Deus. Aquele rapaz não caiu porque Deus derrubou ele, porque foi da vontade de Deus. Diriam alguns, ele caiu porque foi da vontade de Deus. Não, não foi da vontade de Deus. Ele caiu porque teve uma lei natural ali, né? Ele cochilou e ele estava no alto, a lei da gravidade puxa ele para baixo, ele bate no chão, se quebra todo e morre. Isso não tem nada a ver com Deus. O problema foi que ele cochilou. Quando nós cochilamos também na nossa vida espiritual, nós vamos cair
e nós vamos nos machucar e deixar muitas outras pessoas tristes. Graças a Deus, ali naquele momento, o apóstolo Paulo então faz aquele milagre e todo mundo vai para casa feliz da vida. Primeiro ponto para nós hoje então, não cochila não, vigia na tua vida de oração, vigia na tua leitura da palavra, no teu relacionamento com Deus, na comunhão com os irmãos, né? Estamos em tempo de pandemia, mas mantenha a comunhão com os teus irmãos e quando voltarmos, mantenha a comunhão com a igreja de Jesus. Não cochila não, querido, não durma no ponto, vigia mesmo, porque a nossa vitória ao longo da caminhada depende de um relacionamento também diário com o Senhor. Então guarda isso, não cochila não. Do verso 17 ao verso 28, Paulo vai reunir os anciãos da igreja já para se despedir, para partir então para Macedônia. E eu quero trazer um ponto aqui, principalmente para aqueles que estão começando na caminhada com a gente aqui. Por que na Igreja Batista a gente não tem presbítero, não tem bispo, a gente só tem pastor e diácono como oficiais da igreja? Claro que essa é uma palavra para nós batistas, não é que sejam melhores, nada disso. É um entendimento nosso, nós entendemos assim a palavra do Senhor, e eu vou explicar aqui o porquê, mas se você é de uma outra denominação, irmão querido nosso, que tem presbítero, que tem bispo, querido, fica com a tua doutrina, segue aquilo que o teu pastor está ensinando, examina você na palavra, se por você estiver tudo bem, amém. Isso não vai fazer diferença nenhuma na tua caminhada de salvação. São coisas humanas, interpretações humanas, de batistas, de pentecostais, mas que são coisas que estão em segundo plano. Mas para nós, os batistas, a gente não tem presbítero e bispo, e muito menos apóstolo na igreja, porque nesse texto aqui nós vamos entender que Paulo, lá no versículo 17, ele chama os anciãos. Anciãos eram os irmãos mais experientes da igreja. A palavra grega aqui para ancião é presbíteros, que daí vem a nossa palavra presbítero. Então Paulo chama os presbíteros, que são os homens mais experientes, e lá no versículo 28, Paulo ainda dizendo para eles: olhem por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, os presbíteros são os bispos. O que é bispos? Bispo no grego, a palavrinha é episcopos, que significa aquele que vigia. Então, os presbíteros, que eram homens experientes, também são os bispos, que são aqueles que vigiam. Vigiam o quê? Ele continua dizendo, para apacentardes a igreja de Deus. Apacentar, ela tem a raiz de uma palavra chamada, numa palavra grega, poimen, que significa pastor. Então, presbítero é o homem experiente, bispo é aquele que vigia e pastor é relativo ao cuidado. Então, para nós da Igreja Batista, sem nenhuma arrogância, longe disso, o Senhor nos livre disso, mas o pastor ele é presbítero, ele é bispo e ele é pastor. Na verdade, aqui ele está tratando em relação à experiência, né? Em relação à vigilância do rebanho e em relação também ao cuidado. Então são as três áreas de serviço do pastor. Então nós entendemos que o bispo, o presbítero e o pastor, na verdade, são a mesma pessoa. Apóstolo, eu não vou nem falar, apóstolo a gente não vai nem discutir aqui, porque apóstolo originalmente são os 12 que andaram com Jesus, ponto. Mas o apóstolo Paulo que teve aquele encontro fatídico ali com Jesus também. Entendemos que hoje não cabe espaço para apóstolo. Porém, Áquila e Priscila também, que nós vimos anteriormente, eles foram contados entre os apóstolos. Então, se apóstolo é válido hoje, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus são apóstolos, né?
mas nós ficamos mais tranquilos então com a primeira opinião, né? Com o primeiro ensinamento ou a primeira interpretação. Nós deixamos os 12 apóstolos lá, junto com o apóstolo Paulo, né? Que ele fala que ele é abortivo. Tá bom? Então fica assim, presbítero tem a ver com a experiência, bispo tem a ver com a vigilância e pastor tem a ver com o cuidado, todos na mesma pessoa. Do verso 22 até o verso 24, o texto vai dizer que o apóstolo Paulo ele foi compelido, empurrado pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém sem saber. Paulo não sabia o que ele ia encontrar lá, embora ele soubesse de uma forma geral que o que esperava ele lá era o quê? Prisões e tribulações. Mas ainda assim ele seguiria para Jerusalém. Quantos de nós na pele do apóstolo Paulo, a gente sabendo que lá na frente o que a gente vai encontrar é prisão, tribulação, é luta, a gente seguiria, né? Isso, Paulo era um ser humano como nós. E Paulo era um homem de raça, né? Paulo era um homem muito firme. E ele sabia da missão que ele tinha para cumprir. Tanto que ele vai dizer no verso 24, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria aquilo que me foi proposto. O mais importante para ele é cumprir a missão, cumprir o seu chamado, cumprir a sua vocação. Todas as coisas perdem o valor para ele quando ele se converte. Quando ele se converte aqui, nós vamos ver que tudo, no versículo 24, tudo perde o valor, que ele não tem a vida dele como preciosa. O mais importante para ele é cumprir, não é de qualquer maneira, é com alegria a minha carreira. Que coisa maravilhosa, mesmo sabendo que vai encontrar luta lá na frente, você vai parar, você não vai obedecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo estava levando, disse para Paulo que ia levar ele para lá, e o Espírito Santo diz para a gente para onde nós vamos, e ele diz que o caminho é estreito, mas o que a gente faz? A gente segue obedecendo ao Espírito Santo, ou talvez a gente não segue o mesmo caminho que o apóstolo Paulo seguiu. Para ele tudo perde o seu valor. No verso 25 nós vamos ver um momento triste da despedida, né? Você vai entender bem lá. Agora, na verdade, sei que nenhum de vós, Paulo falando para eles, entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver meu rosto. Paulo não sabia o que esperava, mas sabia que era dureza lá na frente. Isso ele sabia. Não sabia os detalhes do que ia acontecer, mas ele sabia que ele não voltaria mais a Éfeso e não mais veria o rosto daqueles irmãos. Foi uma despedida muito triste, e isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Ele vai falar ainda, né, que depois da partida dele entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Essa palavra você ouviu ontem no culto. Eu não vou entrar em detalhe aqui a respeito dos lobos. Paulo sabia, Paulo avisa para eles, olha, cuidado, vigiem o rebanho, cuidem do rebanho, porque quando eu partir, eu sei que vão vir lobos sem pena, sem dó nem piedade, e vão devorar. E aí ele vai dizer lá no versículo 35, para terminar, né, aquelas coisas que me chamam a atenção, das coisas antagônicas do Evangelho, conforme eu tenho falado. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Aqui na vida secular é muito bom você receber, né? Mas no reino de Deus é melhor dar do que receber, é melhor repartir do que receber, é você se doar ou doar alguma coisa para alguém que precisa. Isso é muito íntimo, isso está intrínseco na nossa caminhada, na nossa fé, essa questão de repartir com o outro, de dar.
coisa melhor, coisa mais bem-aventurada. É muito melhor dar do que receber. Que nós possamos ter o coração aberto, assim como o apóstolo Paulo. Ele não fala aqui só de bens, né? Ele vai elogiar os filipenses lá por causa disso, a igreja de Filipos, mas também é o tempo dele, né? Paulo deu o tempo dele, Paulo deu a vida dele. A melhor coisa que a gente pode fazer é dar nossa vida em prol do Evangelho. Lembra que Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, olha que coisa maravilhosa, nós ganharemos a vida eterna. Então, dê o que você puder. Dê o teu dinheiro, dê o teu tempo, dê a tua vida para o Senhor, que não tem coisa melhor do que dar a vida ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E a gente se encontra no capítulo 21, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Deus te abençoe, querido. Fica na paz.